seguinte: a Frente Parlamentar Evangélica é uma ferramenta que nós criamos aqui dentro do Parlamento para nós nos articularmos, os parlamentares evangélicos na Câmara e no Senado, quando o projeto versar sobre algum assunto que diga respeito à igreja. Por exemplo, vida, família, liberdade religiosa e assuntos correlatos. Fora disso, cada deputado atua de acordo com a orientação do seu partido. Agora, a sua pergunta é como é atuar nesse contexto. Isso. É um desafio. É um desafio porque muitos dos temas que nós trabalhamos, eles têm toda uma ressonância com o conjunto da sociedade brasileira. Mas nem sempre tem ressonância com os diversos partidos aqui dentro. Inclusive, não tem, às vezes, ressonância com alguns segmentos minoritários da sociedade brasileira. Às vezes, também não tem ressonância na grande mídia. A grande mídia, por vezes, diverge de nós. Por exemplo, nós somos, por ser defensor da vida, nós somos contra o aborto. Nós somos contra o aborto, inclusive anecéfalos. A grande mídia é a favor. O Supremo Tribunal Federal foi a favor. E aí há um conflito, portanto. Não é? Nós temos que fazer o nosso trabalho, entender nossas limitações, mas o que nós não podemos admitir é que a gente se omita. Não é? E a Frente Parlamentar Evangélica, portanto, é esse instrumento. Deus tem me dado a honra, o privilégio de presidir a Frente Parlamentar Evangélica nesses últimos anos. E como nós temos uma atuação aqui muito séria, bem coordenada e com conteúdo, os deputados evangélicos estão preparados para esse debate. A Frente Parlamentar Evangélica, se não é hoje a mais respeitada dentro do parlamento, é no mínimo uma das mais respeitadas. Nós, se não formos a primeira frente parlamentar hoje, em termos de reconhecimento, de respeito, daí por diante, estamos entre as 3 primeiras. E isso é muito significativo também. Agora, tem um outro aspecto, que na medida que o segmento evangélico se torna numeroso como é no Brasil hoje, se faz organizar e deseja ocupar espaços de poder para poder colaborar com a sociedade brasileira e com o próprio país, e isso, um dos exemplos é a presença nossa aqui, isso gera muito ciúme e outras situações parecidas em relação a nós, não é? Então outras forças começam a ficar de olho na gente, não, olha, essa frente parlamentar está ficando importante, o segmento evangélico está ocupando espaço, isso não pode, porque se um determinado segmento como o nosso começa a ocupar espaços de poder, espaços importantes, significa que tem outro segmento que está perdendo espaço, não é? E aí começa uma batalha. Então a gente precisa estar muito atento a isso também. E, nesse sentido, nós temos que ser cada vez mais zelosos pelo nosso mandato, pela nossa atuação. E, do ponto de vista espiritual, precisamos contar cada vez mais com uma cobertura de oração a nosso respeito, porque por trás do embate político, da atuação parlamentar, há uma batalha espiritual também. Legal. O movimento ID hoje tem sido levantado aí pela FENASP, né? Ele representa a FENASP lá em Roraima, e pela PEB, está junto com a Abraço e outras grandes instituições que estão aí em defesa da luta da família. Como você vê a participação das entidades civis, né? Não tanto aqui dentro do parlamento, mas como você vê as ações das entidades civis, né? Elas somam força nessa luta? Primeiro é dizer que a atuação das entidades civis é uma manifestação democrática. Isso é muito importante, né? Segundo é que, de fato, a participação delas nos ajuda muito aqui. Uma coisa é o parlamentar fazer o debate, fazer o enfrentamento, mas como se fosse uma voz isolada. Outra coisa é ele fazer esse debate, fazer o enfrentamento, fazer a discussão e ele está apoiado dentro da casa, principalmente na hora do debate, por representação da sociedade civil, através de entidades, através de instituições e por diante. Isso faz uma diferença extraordinária. Isso ajuda muito no convencimento. Isso é como se legitimasse, desse um plus na legitimação do deputado, do parlamentar. Então é muito importante. E vocês têm contribuído para isso. Eu quero reconhecer, porque graças a Deus nós temos aí um conjunto de entidades, de instituições que têm exercido esse papel de forma muito positiva. Ótimo. Agora a gente gostaria somente que o senhor, pode fechar, Johnson, porta, desse um recado aí para as pessoas, para os pastores lá de Roraima, né, para vir somar força com a gente nessa luta em defesa da vida. Roraima, que deputado nós temos de Roraima? Olha,
evangélico? A gente tem o Jonathan de Jesus, né? A gente tem evangélico, mesmo Jonathan de Jesus, e só estadual, que é o Diego Coelho. Okay. Não, mas não é para os deputados, é para Não, entendi só para me identificar aqui. Os pastores mesmo, olha, vocês aí venham fazer parte da nossa... Aí no caso do Movimento ID, né, para poder somar forças. Pode ir, Dilson. Eu quero cumprimentar o Movimento ID pelo trabalho que é realizado, manifestando uma grande compreensão do papel que todo mundo deve exercer no Brasil do ponto de vista da democracia, da política. Vocês têm realizado um papel, portanto, muito interessante. Quero cumprimentar todas as lideranças evangélicas de Roraima. Todas as lideranças evangélicas de Roraima, porque tem uma compreensão também de que o segmento evangélico, a igreja evangélica brasileira, independentemente de denominação, pode ampliar a sua contribuição com a sociedade brasileira, participando ativamente da política no Brasil, não na perspectiva de nós nos servirmos da política, mas ao contrário, de nós estarmos na política para contribuirmos ainda mais com a sociedade brasileira e melhorarmos a política no Brasil. Fica aqui, portanto, meus cumprimentos a cada líder evangélico de Roraima, e dizer o seguinte: além da participação que os líderes dão na época das campanhas políticas, orientando o eleitor de que o voto deve ser responsável, consciente, uma visão crítica para decidir acerca do voto, elegendo pessoas que temem a Deus, mas que além de temer a Deus são capazes, há uma contribuição também muito significativa após as eleições. Qual é? E é isso que eu quero pedir a cada líder evangélico aí do Estado, que acompanhe a atuação do seu deputado. Você ajudou a eleger, ele fez compromissos, mas e agora? No cumprimento do mandato, no exercício do mandato, como é que esse deputado, que teve o apoio da igreja, que é capaz, que é temente a Deus, está se comportando no parlamento? Ele está atuando de acordo com esse compromisso? Ele está presente de fato? Ele está fazendo parte desse debate? Ele tem se omitido? Ele está muito presente só na campanha política? Daí por diante, acho que esse acompanhamento da atividade parlamentar, ele faz uma complementação nesse papel que cada líder, eu estou me referindo aqui aos líderes, mas eu queria estender essa fala a cada eleitor, até porque esse acompanhamento hoje é muito fácil. Através da internet, você sabe tudo que o deputado diz aqui, atua aqui, faz aqui. Então que faça esse acompanhamento. Se o deputado está correspondendo, louve ele, prestigie ele, exalte ele pela atuação. Se ele está sendo omisso, reticente, daí por diante, então chame ele, oriente, diga: fulano, olha, você precisa atuar mais, daí por diante. Eu acho que esse é um papel fundamental, porque às vezes o eleitor e os líderes que ajudam na eleição de um parlamentar atuam de forma muito positiva na campanha. Mas passada a campanha, o parlamentar vem para Brasília fazer o seu papel e a liderança, a própria base, se distancia. Não há um acompanhamento. E é fundamental para o bem da própria democracia que a base do parlamentar acompanhe a atuação dele. No que se refere à Frente Parlamentar Evangélica, nós temos, além de tudo que é feito aqui, que a Câmara registra, nós temos as nossas atividades específicas da Frente Parlamentar Evangélica, que estão todas registradas no site, no blog da Frente. Se os pastores, os irmãos acessarem, necessariamente vão ver que deputado participa, que deputado está presente e que deputado é omisso. De tal forma que eu queria deixar essa mensagem: não participe apenas na época da campanha. Participe acompanhando, orientando, criticando o seu parlamentar durante o mandato. Um abraço, que Deus abençoe a todos.